Oi, pessoal. Primeiramente, eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Camila Rainbow de Rezende. Atualmente estou na coordenação da Câmara Técnica de Oncologia e Cuidados Paliativos do CREFITO 7. Essa videoaula que irei apresentar para vocês, junto com a fisioterapeuta Manuela de Teive, é uma iniciativa do CREFITO 7 para facilitar, né, os estudos, né, na preparação para o Exame Nacional para a obtenção de um título de especialista na área de fisioterapia e oncologia. Então, como eu estava conversando com vocês, eu faço parte da Câmara Técnica de Oncologia e Cuidados Paliativos. A Câmara é formada por mim, Camila Rainbold, e os fisioterapeutas Manuela de Teive, Eduardo Tibiriçá, e as terapeutas ocupacionais Lívia Trindade e Tamires Leone. Então, o objetivo dessa videoaula é dar algumas contribuições, né, na preparação para o Exame Nacional da prova de obtenção do título de especialista na área de fisioterapia e oncologia. Então, o objetivo, né, de se inscrever nesse exame nacional é a obtenção de um título, né, de especialista profissional na área de oncologia. Então, você ganha um certificado, né, de qualificação profissional, ele é expedido pela associação conveniada ao COFITO, no caso, a Associação Brasileira de Fisioterapia e Oncologia, a ABFO. Como vai ser essa preparação, né? Então, a gente vai analisar algumas questões, né? Vou fazer a correção de algumas questões das provas da prova anterior, de 2018. E Manuela de Teive vai fazer também as correções de algumas questões da prova de 2016, se eu não me engano. Bom, então, para que as pessoas, né, para que possam ter um êxito, um sucesso no exame, numa prova, num concurso, isso exige um planejamento prévio, né? Exige um estudo. Então, eu espero que, faltando poucos dias para a prova, vocês já tenham se planejado, né? Já tenham feito esse planejamento prévio. E ele inclui não só o estudo mesmo do conteúdo, né, dos relacionados, né, à fisioterapia e oncologia, os conteúdos, e a experiência prática de vocês, associada à experiência prática de vocês, que ajuda bastante. É importante também a resolução de questões, né? Em todo concurso, essa prática, né, ela facilita bastante para que a gente possa obter algum sucesso na prova. Então, é a resolução de questões anteriores e também simulados. Então, o exame de conhecimento, domingo, do dia 21, a gente vai ter o exame de conhecimento, né, para concessão de registro do título de especialista na área de fisioterapia e oncologia. Essa prova vai ser de 2021, né? Ela parece que estava planejada para o ano passado, mas por conta da pandemia, ela foi adiada para esse ano. E a gente vai, durante essa videoaula, corrigir 4 questões objetivas e uma questão discursiva. Então, a primeira questão que eu coloco aqui para vocês, né, é uma questão que tem como tema principal, da prova de 2018, né, 2018, é a segunda questão da prova, que tem como tema o câncer de cabeça e pescoço. Então, vou ler para vocês aqui. Então, sabe-se que para o câncer de cabeça e pescoço, há alguns tipos de tratamento que podem ser realizados em conjunto ou de forma individual, como a cirurgia,
quimioterapia e a radioterapia. As complicações funcionais mais esperadas nesses tipos de tratamento são... Então, a primeira letra fala linfedema, hipoestesia, fibrose e perda de força dos membros inferiores. Então, perda de força dos membros inferiores não tem relação com o câncer de cabeça e pescoço. Então, essa questão já não é a letra A. Então, a letra B, ela fala linfedema, hipoestesia, fibrose, déficit da mímica facial e fraqueza diafragmática. Fraqueza diafragmática também não faz parte do quadro, né, de pacientes que tenham câncer de cabeça e pescoço. A letra C, ela fala fibrose, déficit na mímica facial, fraqueza diafragmática, aderência cicatricial, trismo e vertigem. Então, não tem nem fraqueza diafragmática e nem vertigem. Né? Vertigem também não é uma situação comum, ou mais comum. A letra D diz linfedema, hipoestesia, fibrose, déficit da mímica facial, aderência cicatricial, trismo, redução da amplitude, movimento cervical e membros superiores. Então, essa letra, né, parece ser a mais correta. Então, a resposta dessa questão já é a letra D, mas nós vamos dar a sequência. Né? A letra E diz linfedema, hipoestesia, fibrose, déficit da mímica facial, aderência cicatricial, trismo e anquilose cervical, que é a perda, a fusão, né, das vértebras cervicais. Então, nesse caso também, a anquilose não seria uma situação, uma complicação funcional esperada, né, nesse tipo de câncer. Bom, a outra questão selecionada nessa prova de 2018, né, do Instituto Excelência, marque verdadeiro ou falso e assinale a sequência correta sobre o transplante de medula óssea, realizados em pacientes oncohematológicos. Então, ele pede para você colocar, né, ou verdadeiro ou falso, né, identificar. A primeira alternativa, denomina-se transplante autólogo quando as células-tronco são doadas por outro indivíduo, e alogênico quando são originárias do próprio paciente. Então, essa alternativa, de cara, ela é falsa, né? Ele inverte, na verdade, a situação, porque o transplante auto significa dele próprio, né? Só esse prefixo auto já diz que, já indica, né? Já sinaliza, já dá uma dica de que se trata de transplante das células-tronco, onde as células-tronco são do próprio indivíduo. Então, o transplante autólogo, as células são do próprio paciente, as células-tronco. O alogênico é que as células-tronco são de outro indivíduo. Então, essa alternativa é falsa. A segunda alternativa é retardo de crescimento, doença do enxerto contra hospedeiro, mucosite, insuficiência gonadal e esterilidade são complicações precoces após transplante. Então, o que a gente pode ver nessa alternativa? Ele mistura, né, a banca vai misturar as complicações precoces com complicações tardias do transplante. Ou seja, a mucosite, por exemplo, é uma complicação precoce. Já a insuficiência gonadal e a esterilidade são complicações tardias. E o retardo de crescimento. Então, essa alternativa é falsa. A terceira alternativa, durante a fase de aplasia, deve ser feita a profilaxia da doença do enxerto contra o hospedeiro. Sim. Durante a fase de aplasia medular, é feita a prevenção, né, dessa complicação, que é bastante comum em pacientes após transplante. Então, a gente tem aqui falso, falso, verdadeiro. E, na sequência, a gente vai ter
A fisioterapia na doença contra o hospedeiro, né, doença enxerto contra o hospedeiro, deve englobar alongamento e fortalecimento global, massagem para a liberação de fáscias, muita mobilização articular de todas as articulações e condicionamento físico. Então, essa alternativa é verdadeira, porque na doença do enxerto contra o hospedeiro, o paciente é muito comum, né, o envolvimento tanto do sistema digestório como da pele, né, e pode apresentar, inclusive, não só lesões, mas também o espessamento da pele, e que pode limitar a amplitude de movimento. Então, essa alternativa é verdadeira. A última alternativa é, após a infusão das células-tronco hematopoéticas, os pacientes são acompanhados de forma intensa até ocorrer a perda da medula. Durante a internação, é extremamente importante a realização de fisioterapia com exercícios ativos livres e resistidos, de acordo com o grau de força muscular e as complicações adquiridas ao longo do tratamento. Então, essa alternativa é verdadeira, né? Durante a internação, a gente acompanha intensamente esses pacientes. Não só a fisioterapia, mas todos os outros profissionais, né, da equipe multi, para verificar e prevenir e atuar de forma bem intensiva e precoce caso alguma complicação se instale. Então, a gente tem nas últimas, né, falso, falso, né, falso, falso, e as duas últimas verdadeiro, verdadeiro. Então, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Então, a alternativa correta é a letra B. Então, a segunda, a gente já falou, né? A gente comentou duas questões, e a terceira questão. A terceira questão é sobre mieloma múltiplo. E a gente tem que ficar atento também ao enunciado da questão, né? Que ele está pedindo aqui, a questão está pedindo a alternativa incorreta. Então, eu vou ler para vocês a letra A. O mieloma múltiplo, aí ele fala assim, letra A, é a forma mais comum de neoplasia dos plasmócitos e consiste na proliferação progressiva e incontrolada dessas células na medula óssea, produzindo quantidades elevadas de imunoglobulinas anormais, ou seus fragmentos, acarretando na destruição óssea, falência renal, infecções e supressão hematopoética. Então, essa letra A é a definição da doença. Então, ela é uma alternativa correta. Então, o mieloma múltiplo é uma doença que se inicia nas células de defesa, no caso os plasmócitos, produz imunoglobulinas anormais e provoca todas essas alterações aí, infecções e supressão hematopoética. A letra B, de todos os tipos de câncer, o mieloma múltiplo representa 1% dos casos. E dentro das neoplasias hematológicas, é a segunda doença mais frequente do mundo, né? Então, essa alternativa, ela também é verdadeira. Por quê? Porque, apesar do mieloma ser considerado uma doença rara, se a gente for comparar o mieloma múltiplo com outros tipos de câncer, ela é considerada realmente uma doença rara. Mas, se a gente for colocar o mieloma dentro das doenças oncohematológicas, aí ela assume uma frequência, né? É a segunda doença mais frequente. Inclusive, ela é mais comum em idosos, né, e afrodescendentes. A terceira alternativa, né, ambulatorialmente, o paciente com mieloma múltiplo deve ser incentivado à realização de um programa que vise a funcionalidade e retorno gradativo às suas atividades de vida diária, dando ênfase a exercícios aeróbicos e atividades de leve intensidade, intercalando períodos de repouso. Então, na análise do gabarito da prova, essa alternativa seria a alternativa incorreta. Então, por conta de quê? Talvez por conta das atividades de leve intensidade, né? Então, no gabarito da prova, essa é a alternativa incorreta. Então, e a única situação, vamos dizer assim, na questão, na sentença, que pode, né, levantar alguma dúvida é com relação à intensidade.
do exercício. Embora eu ache que ainda cabe recurso, porque em condições normais, os pacientes, as atividades de intensidade leve a moderada são indicadas, né? Apesar do risco de fraturas que esses pacientes possuem, por conta das lesões líticas. E vou ler as outras últimas, né, as últimas afirmativas. A letra D fala que a radiculopatia é a manifestação neurológica mais frequente nos pacientes com mieloma múltiplo. A compressão da medula ocorre em aproximadamente 10% dos pacientes, resultante do aumento da atividades osteoclásticas que levam um desequilíbrio entre a formação e a reabsorção óssea, que pode levar realmente à compressão medular. Então, as imunoglobulinas alteradas, né, produzidas pelos plasmócitos mielomatosos, interage com as células ósseas, né, com os osteoclastos, e aumenta a atividade osteoclástica e provoca lesões líticas, que aumentam o risco de fraturas, né, que pode favorecer a compressão da medula espinhal. A última alternativa é a letra E, né? O fisioterapeuta deve criar um programa de treinamento funcional para esses pacientes pautado nos exames laboratoriais e fazer prescrição de órteses quando necessário. Então, essa alternativa também, né, está correta. Bom, a quarta e última questão que eu selecionei para comentar com vocês da prova, né, de 2018 está relacionada ao assunto de cuidados paliativos, né, da avaliação funcional em cuidados paliativos. Eu vou ler o enunciado para vocês. Então, o que ele fala aqui? Um dos paradigmas da medicina paliativa, no contexto atual, é afirmar que a morte é parte da vida e fenômeno fisiológico, que, quando inicia seu processo, cursa de forma irreversível. O desafio é a boa avaliação do doente e a identificação de parâmetros que apoiem, de forma científica e clínica, o diagnóstico desse processo. Assim, a avaliação funcional em cuidados paliativos é fundamental para a vigilância da curva evolutiva da doença e se constitui um elemento valioso na tomada de decisões, previsão de prognóstico e diagnóstico da terminalidade. Em relação às escalas de avaliação funcional que podem ser usadas em cuidados paliativos, assinale a alternativa correta. Então, a gente tem a letra A, né, que já está sinalizada aí como alternativa correta, porque a escala PPS, que é a Palliative Performance Scale, deve ser utilizada todos os dias para pacientes internados, em todas as consultas ambulatoriais e visitas domiciliares. Então, essa é uma escala padrão, né? E é uma escala muito utilizada na área de cuidados paliativos para avaliar a funcionalidade desses pacientes. Inclusive, pode ser utilizada como escala de prognóstico também. Então, eu nem precisaria ler as demais alternativas, porque essa é a alternativa correta, mas a gente vai analisar todas as outras. A letra B, ela fala, a ESAS, né? Ela fala a escala de avaliação de sintomas de Edmonton, é uma escala de avaliação de sintomas subjetivos, desenvolvida em Edmonton, no Canadá, e tem sido um instrumento valioso nessa tarefa. Consiste em um questionário com 8 sintomas determinados e um nono, de livre escolha do paciente, que passa a ser registrado diariamente e norteia as ações necessárias para alívio dos sintomas. Então, ela tem alguns detalhes nessa sentença que faz com que ela se torne uma sentença falsa, né? Então, na verdade, não são 8 sintomas, são 9 sintomas, né? 9 sintomas determinados e um décimo, que pode ser um décimo sintoma de livre escolha do paciente. Por exemplo, um quadro de constipação, né? Que você pode avaliar. Eu vou mostrar para vocês a escala de Edmonton.
Então, essa é a escala de Edmonton. Então, ela avalia dor, cansaço, sonolência, náusea, apetite, falta de ar, depressão, ansiedade, bem-estar. Então, aí são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sintomas determinados, né? E um outro que você pode escolher, que o paciente, na verdade, pode escolher. Por exemplo, aqui, constipação. E ele que vai dizer para a gente, né, de 1 a 10, como está esse sintoma. Onde 10 seria o pior dor possível, 10 seria o pior cansaço possível. Então, essa é a escala de Edmonton. Bom, então essa seria errada por causa do número, né, de sintomas determinados. O próximo item dessa questão, né, a escala de Karnofsky é muito utilizada em oncologia. Em 1996, essa escala foi aperfeiçoada para aplicação em cuidados paliativos, onde 11 níveis de performance, de 0 a 100, divididos em intervalos de 10, e deve ser aplicada diariamente para os pacientes internados. Então, ele está fazendo, na verdade, ele fala da Karnofsky e está descrevendo a PPS, né? E por isso que ela é incorreta. Então, só para a gente lembrar, essa aqui é a PPS, né? E a PPS, ela varia o quê? Deambulação, atividade, né, e evidência de doença, autocuidado, ingesta e nível de consciência. Ela varia de 0 a 100%. Então, ele estava descrevendo, ele falou da Karnofsky, mas estava descrevendo o PPS. Bom, e a escala PPS, ela tem sido usada, né, a letra D fala que a escala PPS tem sido usada na tomada de decisões e cuidados paliativos, e parece ter algum valor prognóstico quando associado a outros sintomas como edema, alteração emocional, dispneia e baixa ingesta alimentar. O paciente que apresenta PPS de 40% encontra-se a maior parte do tempo acamado, dependência completa para realizar atividade de autocuidado e ingesta alimentar mínima a pequenos goles. Então, não é 40%. O que ele está descrevendo aí é 30% ou 20%. Né? Porque em 30% o paciente ele realmente não consegue fazer nada, nem as atividades de autocuidado. E 20% a ingesta dele já está reduzida, né? A ingesta alimentar a pequenos goles. Mínima a pequenos goles. Então, aqui na PPS, então, o paciente com 40%, o que ele tem? Ele está a maior parte do tempo acamado, porém, ele é incapaz para a maioria das atividades. Mas ainda é capaz de realizar algumas atividades de autocuidado. Assistência quase completa para o autocuidado, quase completa. A dependência completa seria a partir de 30%. A ingesta está normal reduzida, e o nível de consciência está completo ou com sonolência, ou mais ou menos estado de confusão. A letra E, ela fala o seguinte, que os sintomas como dor, cansaço, náusea e ansiedade são avaliados na ESAS com a atribuição de nota de 0 a 10 feita pelo paciente, sendo a 10 a sua maior intensidade. No caso de impossibilidade de preenchimento pelo paciente, todos os sintomas avaliados podem ser preenchidos pelo seu cuidador com base em uma observação cuidadosa do seu comportamento. Obviamente que essa alternativa está errada, não é uma escala que a gente possa avaliar através do comportamento do paciente, ele precisa dar uma nota, e é o paciente que precisa dar essa nota para o sintoma, e não o cuidador. Então, aqui, novamente, a escala de Edmonton, que é muito utilizada, né, para avaliar sintomas em cuidados paliativos. A PPS, que é o principal instrumento utilizado para avaliar a função no contexto de cuidados paliativos, e inclusive instrumento de prognóstico, como eu falei. E esse Karnofsky, né, só para a gente lembrar que muitos de vocês já conhecem, já trabalham com oncologia, conhecem a Karnofsky, que varia de 10%, que seria a morte iminente, a 100%, né, que seria sem sinais ou queixas e evidências de doença.
Bom, toda prova de especialidade, ela vai ter questões objetivas, né? Ela vai ter questões objetivas, a maioria, né, das questões são objetivas, e pelo menos, né, duas, né, pelo menos nos últimos anos, duas questões discursivas. E esse ano também, né, a gente vai ter duas questões discursivas. Então, vou comentar uma delas, que eu acho que é um assunto que pode cair na prova, que é linfedema. Então, essa é uma segunda questão da prova de 2018. E aí, o que ela fala? Eu vou só comentar, mas vocês podem, claro que sendo uma questão discursiva, a gente pode desenvolver mais. Cada um vai desenvolver de acordo com a sua experiência, de acordo com a sua expertise, de acordo com o seu conhecimento. O linfedema é uma das mais frequentes complicações crônicas secundárias ao tratamento oncológico. Disserte sobre os tipos de câncer que são mais comuns de apresentar, fatores de risco, diagnóstico, prevenção e tratamento, considerando as principais topografias tumorais, né, a localização desses tipos de câncer. Então, aí eu coloco para vocês aqui, o que eu coloquei, quais são os tipos mais comuns, né, de câncer, associados a um quadro de linfedema, onde a gente pode observar com mais frequência na prática clínica. O campeão deles é o câncer de mama, seguido pelos tumores pélvicos e também os tumores de câncer e de cabeça, os tumores de cabeça e pescoço. Bom, como ele pede também na questão, né, o diagnóstico, como é realizado o diagnóstico em todos os tipos, né, independente da topografia tumoral. O diagnóstico realizado baseado no exame clínico, onde a gente vai ter os detalhes, a anamnese, né, a descrição, né, da queixa, a sensação subjetiva de inchaço, de edema, alterações sensoriais, dificuldades, né, na amplitude de movimento, o exame físico, onde a gente vai quantificar as limitações, verificar se tem alterações sensoriais associadas, complicações relacionadas à própria pele, né? E esse exame físico, obviamente, ele vai compreender também a perimetria dos segmentos envolvidos. Então, tanto no caso dos membros, né? Ela vai ser feita tanto no segmento unilateral, onde está acontecendo, né? Onde esse edema se pronuncia, mas também no membro contralateral. E aí ele fala, a gente fala do tratamento e prevenção, né? Aí a pessoa pode escorrer, né, com relação aos graus de linfedema, a abordagem, e como ele fala de prevenção, a importância da educação do paciente, considerando a topografia da lesão, os movimentos que são importantes, né, os tipos de exercícios, orientações em relação às atividades de vida diária. E lembrando que o principal tratamento, o tratamento ouro, né, para padrão ouro para linfedema, hoje é o tratamento físico complexo, que envolve o quê? Cuidados com a pele, a drenagem linfática manual, a contenção, né, a terapia de contenção na forma de enfaixamento ou veste compressiva, cinesioterapia específica, exercícios miolinfocinéticos, e o trabalho de orientação nas AVDs, de educação. Bom, para finalizar, né, eu gostaria de falar para vocês que, além da prova, né, uma vez que você passe na prova escrita, que é um exame de conhecimentos específicos, tem a prova de títulos. E aí, essa prova de títulos, obviamente, ela depende da aprovação na prova de conhecimentos, como eu acabei de falar. É importante que vocês leiam com cuidado o edital, observem posteriormente a publicação da data para o envio dos documentos para a prova de títulos. O período, né, no edital, o período para que os títulos sejam enviados será divulgado no edital de convocação próprio, disponível na página eletrônica da empresa da banca, né, que é a Etos Concursos Públicos. E os candidatos habilitados convocados para participar da prova de títulos deverão preencher o formulário de cadastro de títulos disponíveis no endereço eletrônico da banca, né, da empresa que está organizando o concurso, a Etos,
Após completado o preenchimento, gravar o cadastro dos títulos e enviar os documentos comprobatórios em arquivo salvo em formato PNG, JPEG, PDF, com tamanho máximo total de 220 megabytes. Então, preparar, né, ler o edital, preparar também os documentos, né, de acordo com, já na ordem, conforme o edital já tem lá no quadro, né, com os documentos que você pode juntar para provar a experiência e a sua titulação na área de oncologia. E aí você vai separar esses documentos previamente e já colocar ele na ordem especificada lá no anexo 3, se eu não me engano. E é isso que eu tenho hoje para apresentar para vocês, né? É uma apresentação breve e uma pequena ajuda aí para vocês nesse processo aí. Boa sorte na prova. Então, esse exame nacional para a obtenção do título, né, não é igual a um concurso público, onde você só tem uma vaga e você está disputando com os colegas, né? Então, a diferença é que a gente quer e deseja que todos, né, obtenham esse título. E quanto maior o número de profissionais que tenham título, que obtenham o título de especialista na área de oncologia, obviamente maior vai ser a representatividade dessa classe, e a gente só tem a ganhar. Então, eu só desejo que todos os inscritos passem nessa prova, ok? Obrigada, gratidão pela atenção. Olá, fisioterapeutas! Eu sou Manuela de Teves, sou fisioterapeuta e membro da Câmara Técnica de Fisioterapia e Oncologia e Cuidados Paliativos do CRAFITO 7. E estou aqui agora com vocês para dar continuidade na discussão de algumas questões das provas anteriores que foram realizadas para a concessão de registro do título de especialista em fisioterapia e oncologia. A prova que nós vamos comentar hoje foi a prova realizada em 2016 pela MS Concursos. Comentaremos 4 questões objetivas e uma questão discursiva. Vamos lá, a primeira questão. A terapia física complexa, ou linfoterapia, ou também conhecida como terapia física descongestiva, é o tratamento fisioterapêutico que apresenta melhor evidência científica na literatura mundial e para todos os tipos de câncer. Marque a conduta fisioterapêutica que não faz parte desse tratamento. Então, a gente sabe que é um tratamento eficaz para linfedema, que é decorrente do esvaziamento linfonodal realizado em alguns tipos de cirurgias para alguns tipos de câncer. É dividido em 2 momentos. O momento de redução do volume do linfedema e manutenção dessa redução do volume. E nós temos como técnicas do tratamento a drenagem linfática manual, então a alternativa A está correta. A bandagem compressiva, a alternativa B está correta. Eletroestimulação transcutânea, que não faz parte da terapia física complexa ou da linfoterapia. Então, essa seria a nossa alternativa correta da questão. A higienização térmica, também conhecida como cuidados com a pele, ou hidratação da pele e higienização da pele. E os exercícios ativos, que também podem ser denominados como exercícios miolinfocinéticos ou cinesioterapia ativa. Então, mais uma vez, prestem atenção que a pergunta solicita a conduta fisioterapêutica que não faz parte do tratamento da terapia física complexa ou linfoterapia. Então, a alternativa correta é a alternativa letra C, eletroestimulação transcutânea.
Vamos para a próxima. A amputação é um método de tratamento oncológico realizado para preservar a vida do paciente. É indicada quando a cirurgia de preservação de membros não é possível devido ao tamanho, localização ou agressividade de tumor. Após uma cirurgia de amputação, quais podem ser considerados os cuidados pós-operatórios imprescindíveis para facilitar um bom formato do couto para iniciar a protetização? Enfaixamento compressivo. Essa é a nossa alternativa correta da questão. Sim, a gente precisa preparar, reduzir o edema e moldar esse couto para que o encaixe da prótese seja perfeito e não machuque o nosso paciente. Higienização da ferida operatória, imobilização imediata para evitar deiscência, treino de marcha com muletas e a adaptação da cadeira de rodas. Esses são cuidados que podem ser feitos também, mas não são cuidados imprescindíveis para a facilitação do bom formato do couto para iniciação da protetização. Né? Então, a gente sabe que a higienização da ferida e a mobilização imediata são importantes, né? A gente precisa ter um movimento precoce, tá? A adaptação precoce à cadeira de rodas muitas vezes é feita no pré-operatório e não no pós-operatório. E o treino de marcha com muletas, ele não é tão imprescindível porque a gente quer que esse paciente tenha a protetização e não necessariamente precisa do uso das muletas. Mais uma. A parestesia do membro superior é comum após a realização de linfadenectomia axilar e da biópsia do linfonodo sentinela no tratamento do câncer de mama. Esse sintoma é decorrente da lesão do nervo. Vamos lá. Torácico longo, intercosto braquial, medial braquial, lateral braquial ou supraclavicular. Pela localização e pela questão ter trazido para a gente apenas parestesia, nós temos a alternativa correta, o nervo intercosto braquial. Ele, então, é um nervo sensitivo que pode gerar hiporestesia, anestesia ou disestesia, né, da pele e da axila homolateral à cirurgia, à abordagem axilar e face medial do braço. O torácico longo, ele é um nervo motor, então ele é responsável pela alteração da escápula, então é o que a gente conhece muito por escápula alada, então após ele ser removido, ele gera essa alteração devido, né, à alteração do músculo serrátil anterior. O medial braquial e o lateral braquial, eles são nervos, né, sensitivos e motores, são nervos mistos que saem mais do plexo braquial, e o supraclavicular, ele é um nervo sensitivo que tem inervação, né, tem sensibilidade da pele sobre o ombro e é mais lesionado quando a gente tem intervenção clavicular e não axilar. Então, a resposta correta da nossa questão é a letra B, o nervo intercosto braquial. Em pacientes oncológicos submetidos à radioterapia ou à quimioterapia, é comum a ocorrência de fadiga. Com o objetivo de prevenir e minimizar essa condição, os pacientes devem ser orientados a. Então, a fadiga é uma complicação relacionada ao tratamento oncológico, de difícil manejo por toda a equipe multidisciplinar, né? É um sintoma subjetivo de exaustão física, de alteração emocional, cognitiva, é aquela sensação de falta de energia,
um cansaço desproporcional, como a gente fala, né? A atividade que recorrentemente o paciente costuma fazer. E como a gente pode tentar manejar a fadiga? Evitar exercícios aeróbicos, realizar repouso sempre que possível, manter somente as atividades cotidianas, para o seu bem-estar, realizar exercícios físicos de baixo impacto, permanecer em repouso prolongado no leito. Então, a gente sabe hoje que os pacientes que se mantêm mais ativos fisicamente nas suas atividades de vida diária e na realização de exercícios aeróbicos, muitas vezes combinado com os exercícios de fortalecimento, têm menores relatos de fadiga do que aqueles pacientes que permanecem na imobilidade ou no sedentarismo durante a quimioterapia ou radioterapia. Então, a resposta correta da nossa questão seria indicar ao paciente, orientar ao paciente a realizar exercícios físicos de baixo impacto. Vamos para a nossa questão discursiva. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a estimativa para o ano de 2016 é de 57.960.000 casos novos de câncer de mama no território nacional. Em grande parte dos casos, o câncer de mama, quando detectado em fases iniciais, possui ótima chance de tratamento e de cura. Para isso, existem algumas estratégias de alcance popular, como, por exemplo, a campanha internacional denominada Outubro Rosa, que tem como objetivo compartilhar informações sobre o câncer de mama, promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução de mortalidade. O fisioterapeuta tem a liberdade de transitar por todos os níveis de atenção à saúde, seja ele primário, secundário e terciário, principalmente quando o tema é câncer de mama. Discorra sobre as atribuições que são responsabilidade do fisioterapeuta nos 3 níveis de atenção à saúde relacionados exclusivamente ao câncer de mama. Essa é uma questão que eles solicitam que seja escrita entre 10 e 15 linhas. E aqui a gente precisa organizar o nosso pensamento. A gente sabe que cada um vai discorrer a questão de uma maneira, então a gente vai nortear esse pensamento para tentar fazer com que vocês enxerguem uma maneira de escrita e, com isso, consigam ter êxito na resposta da questão e na nota atribuída, que será avaliada, né, pela equipe. Então, vamos pensar. O fisioterapeuta, ele vai atuar na atenção primária, secundária e terciária. Então, nós temos já aí, na questão, a resposta de 3 níveis de atuação. E o que a gente pode fazer neste momento? Nós vamos pensar na atuação primária como atuação para controle de fatores de risco reconhecidos, modificáveis, associados ao câncer de mama, e é a promoção, então, de práticas e comportamentos protetores. Como assim? O que é que a gente pode participar nesse momento? Estimulação a exercício físico. Estimular, conscientizar a população a evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Incentivar o controle de peso corporal. Incentivar a amamentação, que a gente sabe que é um fator protetivo, tá? Então, essas são algumas áreas de atuação, momentos de atuação que o fisioterapeuta pode estar dentro
dessa equipe de atuação primária. Tudo bem? Vamos lá pensar então no secundário. Ai, meu Deus, então, o que é que eu vou fazer para atuação secundária dentro do câncer de mama? Quando a gente pensa na atuação secundária, a gente já vai pensar em alguns sinais e sintomas iniciais e estimular, então, o rastreamento dessas mulheres de alto risco para já detecção de algumas complicações oriundas do tratamento oncológico. Então, a gente vai incentivar o autoexame. Então, a gente vai mostrar a essa paciente como é que pode ser feito esse autoexame, né? Essa detecção precoce que é tão falada também no Outubro Rosa de prevenção, de detecção precoce, de diagnóstico precoce. A gente vai pensar em estimular essas pacientes a esse rastreamento através de mamografia, de ultrassonografia, né, da ida regular ao mastologista. E quando a gente pensa na atuação mais direta da fisioterapia, a gente vai pensar, por exemplo, naquela paciente que foi submetida ao esvaziamento axilar, já que a gente está pensando em câncer de mama, e que ela tem um potencial a desenvolver o linfedema. Então, a gente vai traçar metas de acompanhamento para prevenção desse linfedema ou detecção precoce desse linfedema. E quando a gente pensa, então, na atuação terciária, pegando ainda essa deixa da questão do linfedema, né? A gente vai tratar esse linfedema pensando sempre em diminuir as morbidades que esse linfedema pode trazer para o paciente, aumentando sua qualidade de vida e automaticamente melhorando sua adesão ao tratamento e diminuindo custos ao tratamento. Então, a gente pode pensar também, por exemplo, em orientar esse paciente na atenção secundária, a realização de exercício físico, pensando no controle de fadiga, e se o paciente estiver fadigado, a gente vai diminuir esses níveis de fadiga, pensando em algumas adequações, em algumas estratégias de intervenção fisioterapêutica, estar mais próximo na realização desses exercícios aeróbicos e de fortalecimento muscular, realização de massagens terapêuticas, adequação de sono desse paciente. Então, nós atuamos em diversas áreas, em diversas alterações. Então, pensando ainda nessas alterações, por exemplo, secundárias oriundas do tratamento do câncer de mama, nós temos as radiodermites, nós temos as alterações de menopausa dessas pacientes. Então, como é que a gente pode melhorar isso? Como é que a gente pode prevenir isso? E dentro da terciária, como a gente maneja para que não piore? Então, a ideia é vocês pensarem em uma, duas alterações e discorrerem dentro, né, desse contexto, que vocês tiverem mais domínio, e pensar sempre no início, meio e desfecho. Então, atenção primária, secundária e terciária desse paciente. Esse acompanhamento, qual a fisioterapia faz parte da equipe multidisciplinar. Eu fico aqui, então, com vocês, espero poder ter ajudado, e qualquer dúvida, o CREFITA está à disposição de vocês. Façam uma excelente prova, boa sorte!